Você já imaginou como um conceito simples se transforma num jogo incrível? Hoje vamos explorar cada etapa e subetapa do desenvolvimento dos jogos, revelando o ciclo desde a prototipagem ao desenvolvimento dos testes que trazem o jogo à vida. Fala galera, eu sou o Juan e hoje nós vamos mergulhar no mundo do desenvolvimento dos jogos. Estão preparados para descobrir os segredos por trás dos jogos, como eles são feitos? Qual é o fluxo que eles usam para fazer seus jogos favoritos? Então já deixa aquele like e vamos nessa. Não esquece de se inscrever também, hein? Aproveita aí, hein? A primeira parte é a parte de conceituação do projeto, né? Você entender as ideias, é você fazer aquela reunião, né, com a galera toda, fazer aquele brainstorm para todo mundo jogando ideias e ver o que funciona melhor, o que combina melhor com o seu jogo. Em cima disso, você vai partir para uma parte de planejamento. Você vai limpar as ideias ruins ou que não fazem sentido e vai para a próxima etapa. Você vai pegar e organizar aquela bomba de ideias e documentá-las. É onde vem a criação do GDD, que é o Game Design Document, que serve ali para ele estabelecer e explicar até para quem nunca viu o jogo como vai ser o jogo, qual é o público-alvo, qual que são os conteúdos chaves, quais são as mecânicas, quais são os tipos de som, tipo de personagem, descrever os personagens, enredos. Cara, é muita coisa. Um GDD normalmente ele chega a ter 90, 100 páginas com facilidade. O GDD é essencial. Se você não tiver o GDD, você se perde com muita facilidade no desenvolvimento do seu jogo. Uma vez que tiver o GDD pronto, você parte para o planejamento de recursos. Por quê? Com o GDD você sabe que tipo de programador você vai precisar, que tipo de artista você vai precisar, se vai ser um artista 2D ou um artista 3D, o tipo de engenheiro de som que você vai usar. Se você vai usar uma pegada, por exemplo, 8 bits, você precisa de um cara. Se você vai usar realista, Foley, você precisa de outra pessoa. Então o GDD te ajuda muito nessa parte do planejamento dos recursos, e os planejamentos dos recursos te traz a maior parte ali, tipo de orçamento, por exemplo. Então você começa a entender quais são os custos de desenvolvimento a partir dessa etapa. Depois disso vem finalmente a parte que a galera já vai direto, que é a parte do design dos jogos, onde você vai construir os seus storyboards, você vai construir os fluxogramas de gameplay, os designs dos personagens, né? Como vai ser a movimentação, como vai ser as animações, como vai ser o estilo de fala desse personagem, se ele vai ter uma fala. Esse tipo de coisa é concebida dentro da parte de design de jogos, tá? Cada empresa tem o seu fluxo, mas normalmente essas etapas às vezes são juntas ou separadas, mas você precisa seguir essa linha do tempo para conseguir chegar. Calma que tem mais, porque agora vem a parte da criação do mundo, exato. A partir do momento que você cria o personagem, você cria uma história para ele, ele tem um contexto, ele tem que ter vindo de algum lugar. E para isso você precisa ter um cenário adequado para onde ele está e para onde ele vai, você entendeu? E qual o caminho que ele vai chegar até lá. E aí, onde o mundo é muito importante. Ele pode ser 2D, 3D, não importa. Mas é onde você vai incluir toda a lore da história, não só do seu personagem principal da sua história, mas de todos os NPCs ou qualquer coisa que envolva a história. Principalmente se você tiver missões secundárias, você vai precisar de muito mundo. Depois do mundo, você precisa pensar na interface e na experiência do usuário, né? O design da interface ali, que vai ter o menu de controle de qualidade, por exemplo. Se o cara vai ter personalização do personagem, toda a experiência dele, ela é guiada pela interface, pelo HUD, que é o Heads Up Display, que é o que você vê ali. Por exemplo, o personagem tem mana, então você precisa mostrar essa mana. Como você vai mostrar isso? Você vai usar uma cor azul, uma cor verde? Pô, ele tem habilidades, as habilidades têm cooldown, ela precisa esperar alguns segundos. Como você vai demonstrar isso? É aí onde entra a UI. Esse é o trabalho da UI. E cara, essa parte é extremamente importante, porque todo o feedback do jogo não está só ali a cena do jogo. A maior parte do feedback está na UI, porque muito elemento ele acontece na UI e não na parte do jogo em si, onde está acontecendo os impactos. Afinal, a câmera é responsável pela UI. E se você ver esse vídeo até aqui, cara, você acha que você já fez metade do seu jogo, né? Não, você nem começou. Você vai começar a prototipar ele agora, quando você tem uma ideia do que ele vai ser feito e como ele vai ser feito. Até o momento, você estava documentando e fazendo esboços. Nesse momento, você começa a prototipagem de fato. A primeira parte vai ser o quê? Por exemplo, construir as versões iniciais ali, testar as ideias que você teve, né? Com, por exemplo, com blocos, com bolas. O seu personagem vai ser uma cápsula, cara, um cubo, muito provavelmente. Se ele vai atirar alguma coisa, você vai atirar uma bolinha. O seu inimigo vai ser um quadrado. O cenário vão ser quadrados. Para você testar a mecânica, para você ver se ela está fiel ao que você escreveu e se ela é divertida.
Muitas vezes nesse passo é onde o jogo sofre muitas mudanças, porque muitas vezes você acaba voltando na parte de conceber as ideias novamente, de reescrever o seu GDD, porque o que você pensou ficou, putz, isso aqui ficou muito legal no papel, mas quando foi para mecânica ali para jogar mesmo, ficou uma mecânica um pouco sem graça. Então esses testes e refinamentos, né, da mecânica do jogo é uma parte essencial antes mesmo de você começar a fazer o jogo de verdade, antes de você definir até ali desenhar o seu personagem de verdade. E o legal é que isso você consegue fazer em paralelo, porque, por exemplo, você coloca os desenvolvedores para fazerem os protótipos e enquanto os artistas estão criando os personagens e cenários, a parte de concept art. Então você consegue otimizar o tempo do seu jogo graças a esse paralelismo. E só depois de você ter o seu protótipo muito pronto, testado e principalmente muito refinado, é que você vai partir para a parte de programação de fato. Aí sim você vai começar a programar as mecânicas reais mesmo, depois da de teste, né? A inteligência artificial dos seus personagens, os sistemas do jogo. Por exemplo, se tiver um sistema de XP, um sistema de inventário, um sistema de progressão igual os jogos de RPG tem, é agora onde você começa a de verdade programar isso. Até então você só tinha ali placeholders para mostrar a ideia, para ver se ela era válida. Agora é onde você começa a implementar de verdade. Isso também é verdade para a criação da arte, como eu falei agora há pouco. Você começa a criar em paralelo. Enquanto os seus desenvolvedores estão criando as mecânicas, os artistas estão ali criando a arte, criando as texturas, os modelos 3D, fazendo as animações, refinando isso. E ao mesmo tempo, não se engane, o áudio também, cara. Você vai ter o seu engenheiro de som criando ali os efeitos de Foley, por exemplo, a pessoa andando, a pessoa falando, as dublagens vão estar acontecendo nesse momento. Afinal, você tem o GDD. A partir do momento que você tem o GDD, cara, e você fez os testes ali na prototipagem, você consegue trabalhar esses três em simultâneos, sem um depender do outro. Essa é a parte importantíssima de você seguir à risca o GDD. Uma vez que você tem ali parte do seu jogo, normalmente a galera costuma fazer uns 15 minutos de jogo antes de buscar investidores, né? Então você faz 15 minutos, 20 minutos de jogo e você refina muito bem esse jogo, porque esses 15 minutos vai ser idêntico ao produto final, para você não perder muito tempo lá na frente depois e ter que, tipo, putz, vamos ter que fazer muita coisa. Se você refinar esses primeiros 15 minutos e arrumar um investidor, facilita muito mais a sua vida. É aí onde entra os testes de alfa e beta. Para testar mecânica, você levar para outros usuários, pegar o feedback, coletar os testes internos e internos, inclusive, ver quais são os bugs presentes, os problemas de jogabilidade, se alguém teve dificuldade num jogo, se um feedback, por exemplo, de uma pessoa jogando a cena e depois jogando de novo é diferente, pô, tem inconsistência. Por que essa inconsistência? E aí onde você vai tratar bem. Passando da fase de investimento, você vai fazer o restante do jogo. E aí você vem com um polimento final, que você vai pegar as artes, você vai dar aquele refino legal nas artes, na parte de som, você vai ver a dublagem, mixagem, aí é que dá trabalho pra caramba, porque o refino é o que toma muito mais tempo do que todo o desenvolvimento. Porque às vezes você acha um detalhe que tá, por exemplo, uma cena que tá com um color grading errado de outra. Para você acertar e dar o feeling que aquela cena precisa, isso normalmente dá muito trabalho e toma muito tempo. Essa é a parte que é importantíssima no seu jogo, é o polimento. Ele que vai garantir a qualidade final para o seu player. Só que aí eu falo para você, você achou que você fez o alpha ou beta, fez o polimento final, você acha que o seu jogo tá pronto? Não, amigão. Não acabou ainda não. Você pode ter terminado de desenvolver o seu jogo, ele pode estar pronto para ser levado aos jogadores. Mas é onde vem o lançamento e o pós-lançamento. E vem as estratégias de marketing, né? Principalmente ali o planejamento dessas estratégias, como elas vão ser... Pô, o quanto de tempo você vai deixar, por exemplo, para correção de bugs pós, né? Porque, cara, uma coisa é você testar dentro de casa. Quando você manda para os usuários, os caras arrumam bug até onde você nem imagina que era possível. Acredite, acontece muito. E às vezes uma coisa que durante os testes ficou legal, quando vai para o público não ficou tão legal assim. Aí você precisa mudar e mandar uma atualização. Então você tem que planejar tudo isso, desde a parte do marketing até a parte de manutenção pós-publicação do jogo. E tudo isso faz parte, sim, do desenvolvimento de jogos. E aí, o que você achou desse fluxo, cara? Você pegou informações novas? Você curtiu? Então eu vou fazer o seguinte, se você quiser se aprofundar mais, eu vou deixar um link para você aí no comentário fixado num curso de desenvolvimento de jogos que a gente está fazendo. Se você estiver interessado de verdade, eu sei que você vai lá.